Olá, boa noite. Aqui quem fala é a criatura, ou para os mais íntimos, besta. Todo projeto, toda criação, ela começa com uma ideia. E pode parecer óbvio quando eu falo desse jeito, mas as pessoas acham que tu tem uma ideia e ela vai ser isso até o fim. E não, elas mudam, elas se transmutam e se transformam em coisas totalmente diferentes que a gente nem tinha noção no início, quando começou a pensar sobre o projeto novo. E foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu tava fazendo esse vídeo, porque foi um processo bem difícil, já que eu queria fazer algo totalmente diferente do que já tinha nas redes sociais, do que eu estava vendo ali, mas ao mesmo tempo não consegui realmente, na minha opinião, ser totalmente autêntico. Eu estava me frustrando, eu estava começando a ficar irritado e tal, e aí no final eu pensei, cara, nem sempre a gente precisa reinventar a roda para fazer algo de qualidade. E eu fiquei feliz com o resultado. Foi algo que eu tinha imaginado do início? Não. E no final decidi fazer daquele jeito porque era menos desgastante para mim e eu sabia que ia ficar legal e ficou. Mas no mais, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau!